Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, graça e paz para quem está aí. Abre comigo em Lucas 10, uma passagem muito conhecida. Muito conhecida. Vamos ler a partir do capítulo, do versículo 25. Acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, deve ter se deparado com essa palavra, ouviu essa história. Hoje eu trouxe até o computador de tanta coisa que Deus ministrou essa palavra, né? Começa por você, né? Deus vai moldando, falando algumas coisas com a gente. Mas antes da gente começar, eu quero fazer um movimento diferente aqui, nessa manhã. Quero pedir para os irmãos ficarem de pé, e nós vamos fazer assim. Provavelmente do seu lado está seu esposo, seu filho, alguém que você gosta. Talvez não. Talvez hoje, igual a pastora aqui, o pastor está em outro lugar. Mas eu queria que você fizesse uma demonstração de amor para essa pessoa do lado. Pode ser do seu jeito. Pode ser um abraço, um olhar, uma palavra. Pode ser um gesto, alguma coisa, um olhar, alguma coisa de amor, uma demonstração. Quem não tiver ninguém, sai do seu lugar e faça uma demonstração de amor. Vou pedir para você fazer isso por duas pessoas. Então, uma que está do seu lado e uma você sai do seu lugar e vai até essa pessoa. Tá bom? Vamos fazer um... Ana, o que você sentiu fazendo isso? Acho que alegria, me senti amada e me senti bem. Deu para fazer só com duas pessoas? Impossível. Acho que 9, não sei, peraí. Foi bastante, foi bem mais. Dá vontade de fazer mais, não dá? Nós estamos falando sobre os caminhos da oração, e eu creio que é impossível falar dos caminhos da oração sem falar sobre o amor. Sem falar sobre o que a gente acabou de fazer aqui. Uma demonstração, um gesto. Dá para ver pessoas aqui já emocionadas. Aqui, ó, esse daqui foi amado, viu? Recebeu um monte. Não tem como falar de oração sem falar do amor. E essa, para mim, é uma das passagens que mais demonstra isso. De uma certa forma, é uma palavra que tem penetrado no meu coração. E eu lembro que quando Deus começou a compartilhar comigo, eu estava no banho, tomando banho. Aquele momento você para pensar ali no banho, assim, aquela água batendo. E eu comecei a chorar tomando banho. Sobre as exigências do amor. O que o amor exige de nós? No caminhos da oração, o que o amor exige de nós? Então vamos ler do 10 a partir do 25. Então, vamos ler essa na tela. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho
e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e a ver um homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Pode sentar, irmãos. Creio que um dos maiores princípios cristãos que nós carregamos é que a Bíblia, ela é única regra de fé e prática para nós. Nós acreditamos que ela é esse local onde nós encontramos respostas, mas também encontramos ações que nós precisamos tomar diariamente na nossa vida. Ela nos leva à fé, mas também nos leva a praticar aquilo que aprendemos. Apenas a Bíblia Sagrada possui essa autoridade absoluta para nos revelar o modo como devemos viver, como devemos agir, proceder diariamente na nossa vida. Então, como não encontrar do início ao fim da palavra situações e ações que nós devemos praticar todos os dias? Desde o Gênesis ao Apocalipse, todos os dias que abrimos a palavra e que fomos até ela buscar respostas, encontramos ações práticas do que devemos fazer. E essa manhã, pensando em caminhos da oração, amor é uma ação prática que nós devemos colocar todos os dias à prova. Todos os dias andando nessa revelação do amor, conhecendo mais do amor, que é uma pessoa que se demonstrou e demonstra nesse Deus de amor todos os dias, e nos levar para a prática desse caminho do amor. Esse é mais um texto de prática. Um texto muito conhecido, a parábola do bom samaritano, que nos mostra uma prática. Esse é um texto vou tentar dar uma resumida, porque eu creio que todo mundo já leu pelo menos uma, ou ouviu alguma vez essa parábola. Mas é um especialista da lei, um mestre da lei, que vai até Jesus e ele tenta colocar Jesus à prova. Ele tenta fazer com que Jesus dê uma resposta que ele não queira. E aí ele começa a perguntar para Jesus assim: o que preciso fazer para dar a vida eterna? A pergunta dele leva a um conceito de justiça. O que eu tenho que fazer? Provavelmente um conceito distorcido, porque nós entendemos que nós não fazemos nada, é tudo pela graça do Senhor. Mas é um conceito distorcido. É um homem que está tentando alcançar de forma palpável, com as ações dele, com a forma dele, tentando alcançar a salvação. O que eu posso fazer? E aí Jesus começa a conversar com ele, começa a ter um diálogo, e aí Jesus pergunta: então, o que diz a lei de Moisés? Eles começam aquele diálogo, começam a falar sobre Deuteronômio 6, e ele vai falar sobre: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Mas ali tem uma coisa diferente. Porque Deuteronômio 6, que é a lei de Moisés, ele para aqui na força. Mas ele coloca sua mente também, toda a sua mente. Levando a entender que também a parte racional, o entendimento também precisava amar a Deus. De conhecer, da mente, de entender quem é Deus. Então amar também passa do racional.
Passa do emocional, mas também do racional, também passa da força, do entendimento, da alma, da mente. E aí, essa ideia dá uma tônica de um amor de total dedicação. Não é um amor de uma parte. Eu amo só de entendimento. Eu tenho ideias muito boas com o Tiago. Eu amo o Tiago pelas ideias do Tiago. Não é só isso. Porque quando as ideias não bater, que amor que eu vou demonstrar? Então é esse amor de dedicação total que Jesus está falando. E aí esse especialista continua, mas quem é meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo, que ele vai complementar, né? Depois, e ame o seu próximo como a si mesmo. E esse especialista, então, ele pergunta, então, quem é meu próximo? Está tentando ali ainda pegar Jesus. E aí Jesus olha para ele, e perceba que essa pergunta, quando uma pessoa pergunta alguma coisa que ela meio que já sabe, ela está tentando te induzir para um lugar. Então, sei lá, eu contei uma coisa para o Tiago. Tiago foi e contou para o Wesley. E aí o Wesley vem e me fala. E só o Tiago sabe. Aí eu vou e pergunto para o Wesley assim, quem te falou isso? Se eu só contei para o Tiago, eu já sei a resposta. Eu quero induzir o Wesley a me falar, mas eu já sei que foi o Tiago. Só contei para ele, só ele sabe. Então esse homem está tentando, de forma sutil, responder alguma coisa que ele já sabia. De uma certa forma, ele já sabia. Não praticava, mas ele já sabia. E ele tenta ali, de uma forma, fazer com que Jesus responda a algo que ele já conhecia. Então Jesus ele começa a contar essa parábola do bom samaritano. E eu quero pensar com vocês no tema hoje, no caminhos da oração, as exigências do amor. As exigências do amor. Não é porque eu estou vivendo essa fase aí que o Tiago já falou, né? De estar noivo agora, que eu quero falar sobre amor, não tem nada a ver com isso. Mas a verdade, irmãos, é que Deus nos ama, e nos ama pessoalmente, cada um de nós, pessoalmente, dentro das nossas particularidades, Ele nos ama de forma pessoal e poderosa. E nós precisamos lembrar sempre disso. Desse amor de Deus que é tão pessoal, tão íntimo, que Ele conhece como você funciona, Ele conhece como você pensa, e Ele te ama desse jeito. E é um amor tão poderoso, capaz dele dar o seu único filho, a coisa mais importante para Ele, por mim e por você. É esse amor que Deus compartilha conosco e nos chama a viver. E é um chamado que Paulo, ao escrever Romanos, ele deixa um pouquinho ainda mais intenso, quando ele vai dizer em Romanos 13, 8, 10, porque esse amor que Deus ele compartilhou conosco, agora Ele quer que a gente compartilhe com outros. Em Romanos 13, Paulo vai dizer, a partir do versículo 8, eu vou ler o 8 e o 10, que diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Esse amor de Deus que fez o seu Filho vir cumprir tudo, passar as mesmas necessidades de nós, ir até a cruz, morrer pelos meus e pelos seus pecados. Agora é o amor que Deus está dizendo, não deva nada a ninguém não, a não ser o amor. O amor que te alcançou, passe para outro. Faça outro conhecer desse amor. Então, pensando nessa postura desse bom samaritano,
Posso dizer que esse amor real que Jesus está nos chamando a viver é um amor que exige sacrifício de nós. Assim como o pastor Russell Shedd, ele disse uma vez que o amor real, ele requer sacrifício como Cristo demonstrou. O mesmo sacrifício que Cristo veio, passou por nós, é o mesmo sacrifício, é o mesmo amor doador que eu e você devemos andar todos os dias. E eu não sei você, quando eu penso nisso, parece dar um negócio aqui, um peso. Porque pensar que o mesmo amor que Cristo concede a mim, eu tenho que todos os dias conceder a quem está do meu lado. Então, mesmo o perdão que eu recebi, eu tenho que perdoar. O mesmo amor que eu recebi, eu tenho que dar. Então, eu quero pensar com você sobre as exigências do amor, e a primeira exigência que eu quero falar com você é o esforço. A exigência do amor é o esforço. Vamos voltar para essa parábola e vamos ver o que o bom samaritano fez para demonstrar esse amor, essa misericórdia. Então, ele diz, então veio um samaritano, e a ver o homem teve compaixão dele, a partir do 33. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho, os enfaixou. Depois colocou um homem em seu jumento e os levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. E aí eu pergunto, para os pais que estão presentes aqui, é fácil toda manhã acordar cedo para levar o seu filho para a escola, arrumar ele, preparar ele para ir para a escola? É fácil? Maridos, esposas, é fácil todo dia ali preparar uma refeição, cuidar de uma casa, sair para trabalhar. Quando você está cansado ainda, a pessoa quer ir no shopping, e você vai no shopping. É fácil. É tranquilo. Manter um amor é tranquilo. Cultivar o amor é tranquilo. Não é. É custoso, exige esforço de nós. Exige uma prática. Esse homem, esse bom samaritano, ele passa, o levita passou e atravessou, o sacerdote viu e atravessou para o outro lado, mas quando ele vê, ele toma uma ação de esforço, uma ação prática. Ele vai, ele provavelmente, o cara está agachado, não tem como eu cuidar assim, eu tenho que agachar, esforço físico. Provavelmente ali fala que ele enfaixa, que ele deita vinho, azeite para curar, que era a forma como eles usavam de remédio para aquele tempo. Provavelmente ele teve que usar um pano, já pensou se ele não tinha um pano guardado, ele teve que rasgar alguma coisa para fazer um pano, para preparar ali e fazer todos os curativos necessários. Depois ele ainda pega e coloca, provavelmente, nos seus ombros essa pessoa, leva até o jumento, coloca no jumento, e agora não dá mais duas pessoas no jumento, então provavelmente ele teve que descer, agora ele está puxando o jumento, está andando até o local, por essa pessoa, desceu da sua montaria, provavelmente, está ali puxando, cuidando, olhando para todos os lados, para ver se provavelmente esse cara não cai do animal. Olha o esforço que está exigindo desse bom samaritano. Olha o que ele está tendo que passar por uma pessoa. Ainda tem isso. Os samaritanos e os judeus, eles não conversavam. Ele era o único que poderia passar por ali e não fazer nada. Porque os samaritanos e os judeus, eles não tinham relacionamento. Eles consideravam os samaritanos impuros por ter toda lá atrás, uma mistura com os gentios. Exige esse esforço.
E é por isso que Paulo, quando vai escrever 1 Coríntios 13, ele vai falar do amor, ele vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que leva a uma prática. E foi isso que o samaritano fez. Então, perceba todo o esforço necessário para cuidar de uma pessoa que não era do seu povo, que era uma pessoa que, pelo contrário, o seu povo rejeitava, e ele está fazendo. Provavelmente esse homem chegou na hospedaria muito cansado. E aí sabe o que ele faz na hospedaria? Continua cuidando. Provavelmente passou a noite inteira. Já pensou se esse rapaz que foi ali, ele começou a sentir febre pelos machucados? E aí a noite toda ele tendo lá que passar aquele pano na água e tentando abaixar a febre. Trocando ferimentos. Provavelmente essa pessoa não dormiu. Esse samaritano não dorme à noite. E aqui tudo a gente está cogitando, né? Estamos pensando aqui. Mas uma pessoa que foi deixada quase como morta, provavelmente exigia um cuidado noturno muito grande desse samaritano. E vamos pensar ainda que esse samaritano que passa nesse lugar, ele tinha algum propósito para fazer, ele para isso. Para cuidar de uma pessoa, novamente, que não era do seu povo, que rejeitava ele, que o julgava, e ele está parando por essa pessoa, está se esforçando por essa pessoa, está passando uma noite inteira, claro, por essa pessoa. E aí, quando a gente olha isso, e a gente vai lá para 1 João, quando o discípulo amado, que ele se descreve como discípulo amado, ele escreve e ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Está em 1 João 3,18. Um amor que exige uma ação. E é a ação mais difícil para aquele samaritano. Quantos quilômetros será que ele não andou puxando um jumento até chegar a uma hospedaria? Quanto que ele não estava cansado aquela noite e ele ficou em claro por uma pessoa. E Agostinho ele diz que a medida do amor é amar sem medida. E é esse amor que o samaritano está mostrando. Está se entregando. Esse homem, esse samaritano nos ensina que esse amor é cansativo. É doloroso, é penoso. Causa uma tensão em nós, porque nos leva a uma situação, a uma prática. E essa é o nosso maior desafio como igreja. Saber que vai nos custar, que vai exigir de nós um esforço. Talvez aquele amigo que está passando uma situação e eu tenho que parar e eu tenho que ir lá ajudar essa pessoa. Fisicamente. Eu tenho que ir lá. Não porque é uma obrigação, mas porque eu o amo. Porque eu recebi amor de Deus e agora eu dou amor. E Hernandes Dias Lopes diz que a maior causa de uma morte de uma igreja acontece quando a igreja ela tem boa doutrina, mas ela não associa essa doutrina com a vida. Então eu conheço, eu escuto do amor, mas eu não levo a uma prática. Eu tenho uma boa teologia, tenho um bom conhecimento, mas minha vida prática não demonstra nada disso. Eu não me dou, eu não vou lá e faço esse esforço do amor por uma outra pessoa. E Hernandes fala que essa doutrina sem vida, essa teologia sem uma vida piedosa, é o que produz mais a morte de uma igreja. Essa não associação do que eu aprendo com o que eu faço. E essa é a exigência do amor. É o esforço.
Amar exige esforço. Amar exige de nós uma prática que vai ser cansativa. Eu chego em casa cansado do trabalho, mas eu tenho que ir ali ajudar. Seja o homem ajudando a mulher ajudando o homem, os dois estão ali cansados, mas eu amo, me esforço. Tem um amigo passando necessidade, eu tive um dia cansativo. Ele não tem ninguém, ele está precisando fazer uma mudança. Vai exigir um esforço, mas eu o amo. E essa é uma exigência do amor. E no trabalhar os caminhos da oração exige que eu tenha amor. Que eu conheça o amor. Uma outra exigência que eu quero pensar com você do amor é o tempo. Os casados aqui provavelmente sabem que para você casar você teve que gastar bastante tempo conhecendo a pessoa, desenvolvendo. Está conhecendo até hoje, né? Que não para de conhecer, não. Desenvolvendo coisas. Famílias que são famílias estruturadas passam tempo juntos, se conhecem. Amigos que têm longa amizade, vem de tempo, de gastar tempo com a pessoa. O amor exige de nós o nosso tempo. Vamos pensar de novo no samaritano? Provavelmente, pela forma como ele fala com o pessoal da hospitalidade ali, o hospedeiro conhecia ele. Porque você fala, se precisar depois eu pago. Eu não deixo uma pessoa fiada assim, né? Sem conhecer a pessoa. Então vamos pensar que ele conhece. Vamos conjecturar aqui. Provavelmente ele conhece. Por ele estar fazendo essa rota, sendo samaritano, provavelmente ele era um negociante. A forma como ele dá dinheiro também é um dinheiro que pagava muitos dias de hospedagem. Então vamos pensar que ele também é um negociante. Está indo de Jerusalém para Jericó. Então ele provavelmente é um negociante, alguém que tem posse. Ele provavelmente, vamos conjecturar aqui, ele tem um compromisso. Ou ele está voltando para casa, ou ele está indo para um lugar, talvez fechar um negócio. Ele não está passando ali à toa. Sou um samaritano, quero passar por Israel. Ele tem alguma coisa. Ele não está ali à toa. E quando ele vê, ele poderia passar de lado e continuar com o tempo dele, as coisas que ele tinha para fazer. Não. Ele se esforça e ele gasta o tempo dele. Vamos pensar que, dependendo do local onde ele ia, ele chegaria aquela noite. E agora não, agora ele passa uma noite em claro, cuidando de alguém. Agora ele muda, provavelmente, tudo aquilo que ele tinha que fazer, a rotina dele, por uma pessoa que não é do seu povo. Que provavelmente, se tivesse em vida ali, estava tratando mal ele. Porque não é da sua nação. E ele está parando por aquela pessoa. De modo real, essa atitude do samaritano nos mostra o que Deus fez. Ao trazer o seu filho para viver todo o período de tempo entre nós, para ser aquele intercessor que nos conhece, porque ele sabe tudo o que nós passamos, que veio, ele não era obrigado, Deus não era obrigado a nos resgatar. Se ele quisesse destruir toda a humanidade, ele destruía. Se ele quisesse fazer outro, ele podia fazer outro. Ele é Deus, ele tem o direito de fazer, mas ele insiste em dar o seu tempo a nós, a olhar para nós, a investir tempo em nós. E quantas vezes eu e você não vimos Deus investindo o tempo dele, o cuidado dele com a nossa vida? Desde a formação, Deus está investindo
o seu tempo em nós. Nós viemos agora numa viagem no sertão e nós oramos muito antes de ir para que Deus colocasse pessoas corretas no nosso caminho. Porque uma das coisas que nós falamos é nós temos pouco tempo. Nós temos 30 e poucos dias, quase 40 dias aí, entre estrada, mais ou menos, uns 30 dias de trabalho. Então, a gente tem 30 dias, a gente não pode chegar numa cidade e tentar, com 30 dias, fazer tudo. A gente precisa pedir para Deus, Deus, coloque pessoas certas, porque elas que vão continuar o trabalho. Nos faça, então, encontrar essas pessoas e investir tempo nessas pessoas para elas continuarem. Então, nós oramos, pedimos, Deus, nos manda essas pessoas, nos manda essas pessoas. E eu e Gabi, a gente trabalhou com um casal lá. Ele era o caseiro de onde a gente estava, do local onde ele estava. O Júnior. E a esposa dele era a Jéssica. E, queridos, eu quero falar desse esforço do tempo, por quê? Porque como que começou o trabalhar deles como casal? Eu conversava com o Júnior, porque o Júnior estava sempre trabalhando ali, e a Jéssica ficava no canto dela lá, não saía, não falava com ninguém. E aí, um dia específico, nossa folga, o nosso dia de folga, a gente tinha um dia para descansar, né? Era na segunda-feira, a nossa folga, e aquele momento você quer, vamos descansar, vamos respirar, graças a Deus, a semana foi cansativa e tal, e numa folga, Gabi está ali, Deus está incomodando ela, vai lá falar com a Jéssica. Vai lá falar com a Jéssica. O Júnior já tinha relacionamento com a gente, ele conversava com todo mundo, por seu caseiro, está ali trabalhando, já tinha um certo relacionamento com a gente, mas a Jéssica ficava no canto dela. E Gabi, na folga, ouvindo Deus falar com ela para ir falar com a Jéssica. Fala com a Jéssica, fala com a Jéssica. E aí ela começou, não, minha folga, né? Vou fazer outra coisa. E aquele incômodo. E aí, na folga dela, ela resolveu doar o tempo dela para ir falar com Jéssica. Passou um bom tempo, irmãos, ali. E Jéssica, abrindo o coração dela, contando as situações que estava enfrentando, os dilemas que ela estava enfrentando, para Gabi. E aquilo ali foi um desarmar. Aquele tempo investido na Gabriela, na vinda da Jéssica, fez com que eu e ela depois pudéssemos entrar na casa deles e rodar estudo bíblico, de BS com eles. Estudar a palavra com eles. Tornar a amizade com eles. Então, o Júnior continua me mandando mensagem todos os dias e a gente conversa. Jéssica continua conversando com Gabi. Mas foi um dia de folga, onde ela teve que doar o tempo dela de descanso, de respirar, para ir sentar com uma pessoa, ouvir a história de uma pessoa, entender uma pessoa. Isso fez um desarmar. E foi uma das pessoas que hoje estão dando continuidade no trabalho. Por quê? Porque ela viu o amor através do tempo. Então, toda vez que ela mandava mensagem de preciso conversar, a Gabi já ia para lá. Júnior, várias vezes, chegava no meio, a gente estava fazendo alguma coisa, e ele, você está ocupado? E eu, irmãos, eu estava ocupado. Eu tinha coisa para fazer. Vamos lá, Júnior. Sentava com ele, ele contava, ouvia ele, orava por ele. Porque uma das exigências do amor é o tempo. É investir tempo. Investir tempo em quem amamos. Investir tempo em talvez aquela pessoa que nós não amamos, mas nós vamos aprender a amar em Jesus. Talvez aquela pessoa mais difícil, que vai exigir de nós não só o nosso tempo, mas a nossa paciência. Talvez aquele vizinho mais difícil, que vai exigir de nós tudo, não só o tempo. Esse samaritano, ele nos mostra que todo o tempo investido em alguém revela o amor de Deus, que é o dono do tempo. E eu acho que essa é a nossa maior desculpa, queridos. Eu posso falar para mim, é a minha maior desculpa. Muitas vezes eu falo, nossa, eu não tenho tempo para isso.
Querido, você tem tempo sim, Francis. Você tem. Se é a sua prioridade, você tem. Nem que seja meia-noite. Mas você tem. Se é prioridade para você, se você ama, você tem. E no mundo onde tempo é dinheiro, onde nós vivemos numa cidade que não para, a desculpa do tempo ela é a maior. De todas, a maior é essa. Não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Eu trabalho, depois trânsito, meu Deus, eu fico horas no trânsito de São Paulo. Ah, tem isso, eu estou sempre viajando, estou sempre fazendo não sei o quê, não tenho tempo. E aí essa desculpa do tempo nos faz nos tornar todos os dias superficiais nos nossos relacionamentos. Então talvez eu nem conheça a minha casa direito. Talvez eu não conheça meus familiares direito. Porque a falta do tempo faz com que o meu relacionamento com essas pessoas se torne superficial. E esse samaritano nos confronta nisso. De que ele muda a agenda dele por uma pessoa. E talvez Deus está falando para você agora, muda a sua agenda. Por tal e tal pessoa. Talvez dentro da sua casa. Muda a sua agenda. Talvez muda do seu emprego. Muda a sua prioridade. Se a prioridade é o amor, tempo não é desculpa. Falta de tempo não pode ser desculpa. Então tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, diz lá em Efésios 5, 15, 16. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tempo ele é como um rio, ele vai escorrendo. Talvez você nunca mais vai poder tocar naquelas águas ali que passou. E aí a pior coisa que tem é quando você chegar lá na frente e você falar, meu Deus, perdi tempo com tanta coisa idiota, perdi oportunidades tão grandes. Talvez não vi meu filho crescer como deveria, perdi amigos, perdi situações, vi pessoas morrer sem Cristo, porque eu tinha falta de tempo. Então o amor vai exigir de nós nosso esforço, nosso tempo, e vai exigir de nós também, a terceira coisa, nossos recursos. Agora que eu estou pensando em casamento, irmãos, que eu estou mais vendo é que o amor exige recursos. Exige recurso. Talvez sua esposa está querendo sair daqui agora e almoçar em outro lugar. Seu esposo está querendo almoçar em outro lugar. Vai exigir seu dinheirinho. Talvez já está ali, amor, não tem nada em casa. Vamos comer na churrascaria tal. Vai exigir recurso. Não só isso, mas não só o recurso financeiro, mas tudo aquilo que Deus colocar na sua mão. Talvez seu carro, de você sair, atravessar São Paulo para encontrar um amigo que está precisando lá agora. E aí vai exigir de você a manutenção do seu carro. Vai exigir. O amor exige de nós nosso recurso. Olha para o samaritano de novo. A partir do 35. No dia seguinte, ele deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Então, 2 denários aqui é uma moeda que, para a época, estudiosos dizem isso, que é uma moeda que pagaria dias de hospedaria.
E ele está dizendo assim, ó, se faltar, cuide dele. Se você investir mais dinheiro do que esse daqui, se passar, se talvez essa pessoa ficar mais dias aqui, se exigir talvez de chamar um médico, alguma outra coisa, se for muito mais caro, quando eu voltar, eu pago o resto. Ou seja, te dou esse recurso, mas se faltar, pode ficar tranquilo, eu te dou mais. Novamente, é um samaritano fazendo isso para um judeu. Para um povo que não era o seu. Por alguém que destratava ele, que chamava ele de cachorro, que tratava eles como a pior espécie do mundo. E ele está dizendo, ó, toma aqui o dinheiro e se faltar eu te dou mais. Pode confiar que eu volto e acerto. E aí, para nós, a questão do recurso, ela precisa ser mudada na nossa mente, muitas vezes, para ajustar para a prioridade certa das coisas. A nossa prioridade certa tem que ser adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Essa é a prioridade certa. Mas muitas vezes, a nossa prioridade é adorar a nós mesmos, amar as coisas e usar as pessoas. O amor exige de nós os nossos recursos. Entender que se Deus me deu uma condição aqui de ter um bom trabalho, eu posso usar os recursos que Ele me deu para amar uma outra pessoa. Se Deus me deu um carro, eu posso usar ele para amar outra pessoa. Usar as coisas para amar as pessoas. E quando eu faço isso, eu adoro a Deus. Agostinho diz que se tiveres amor enraizado em ti, nada, senão amor, serão os teus frutos. Se o amor está enraizado dentro de mim, o que eu faço mostra amor. E se eu recebo todos os dias, quando eu acordo e eu entendo que eu recebo o amor de Deus, levantei, respirei, tenho o amor de Deus, tenho o cuidado de Deus. Se isso está enraizado de mim, o que eu faço demonstra amor. Os recursos que eu tenho demonstram amor. O tempo que eu tenho demonstra amor. O esforço que eu faço demonstra amor. Eu gosto muito de Atos 2, daquela fundação ali da igreja, aquele derramar do Espírito, aquele movimento todo. Mas eu gosto muito do 42 ao 47, que vai falar do que eles faziam juntos. Eles buscavam a Deus juntos, eles partiam o pão juntos. Eles tinham unidade ali em plena um com o outro. Aqueles que tinham recursos, vendiam, colocavam os pés na porta para compartilhar, para todo mundo ter. Para aquele que não tinha, ter agora. E todos os dias que eles faziam aquilo, todo aquele movimento, todo aquele cuidado mútuo um com o outro, o 47 diz que Deus acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. À medida que aqueles irmãos se amavam, cuidavam uns dos outros, compartilhavam uns com os outros, Deus acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Novamente, voltando para o Júnior e para a Jéssica, a gente via algumas situações ali e nós somos missionários, né, irmãos? Então, missionário não tem muito dinheiro, não. Mas, diante daquilo, a gente começou a ficar incomodado com algumas coisas que aconteciam. A gente falou, gente, precisamos levantar uma oferta aqui, precisamos juntar dinheiro. E tinha gente que só tinha R$50 na conta. Nós pegamos ali, juntamos, e no final demos uma oferta para eles, e aí ele começou a chorar.
Porque ele começou a contar algumas coisas, algumas dívidas, algumas situações que eles tinham para fazer. Algumas contas que eles tinham para pagar. E eles sentiram tanto amor de Deus por eles, que eles estavam orando, e eles não sabiam o que fazer, eles choravam aquilo lá, e não compartilhavam aquilo, mas eles sentiram tanto amor de Deus, através das pessoas que pegaram o que não tinham, ou só aquele dinheirinho ali. O meu foi engraçado, porque era o dinheiro da viagem, da volta. Tinha separado o dinheirinho da volta, era o dinheiro da volta. E foi. Depois Deus mandou. Deus enviou outras pessoas que mandaram ofertas lá bem específicas para cobrir. Mas era o único que eu tinha naquele momento. E elas experimentaram o amor através do recurso, através das finanças. Eu gosto muito de João 17. João 13, desculpa. Deixa eu achar aqui. Abre comigo ali em João 13. João 13, quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Para mim, essa não é só uma demonstração de amor, de serviço, como nós muitas vezes pensamos, né? Do mestre ensinando, ó, se eu servir vocês, vocês devem fazer assim uns com os outros. Essa é a demonstração do serviço. Mas vamos pensar nessas 3 exigências do amor. O que Jesus faz ali em João 13. Ele se agacha, ele pega os 12 discípulos dele, mesmo aquele que ia trair ele, que ele sabe, ele se esforça e lava o pé dos 13. Ele gasta tempo, porque não tem como você só chegar ali e fazer isso daqui no pé da pessoa e acabou. Então ele está parando o tempo dele para se ajoelhar, um por um. Também não tem como lavar o pé de 12 pessoas ao mesmo tempo. Então ele tem que ser um por um, esse Deus pessoal, que se ajoelha, que se esforça e lava, um por um, gastando o seu tempo, um por um, com os recursos que ele tinha ali. Ele está usando a água, está usando uma toalha para secar. O recurso que tinha na mão dele, ele está usando para servir e para amar. E eu não sei o que Deus está compartilhando no seu coração. Eu não sei qual atitude, porque não lembra, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu não sei que prática Deus está falando com você. Ou talvez que prática você tem que pedir para Deus para essa semana. Nós vamos sair daqui e eu quero te desafiar hoje. É você fechar os seus olhos e fazer de forma bem simples aí uma oração perguntando a Deus: Deus, que prática eu preciso tirar para minha semana para demonstrar um amor para alguém? Talvez seu colega de trabalho, talvez seu vizinho, talvez dentro da sua casa mesmo. Que atitude prática. Eu quero que a gente saia daqui hoje
Não só com essa palavra no nosso coração, lembrando que o amor que nos leva a esse caminho da oração, da busca de conhecer a Deus. Não só esse amor de conhecer a Deus, de entender, de amar pelo intelecto ou pelas emoções, mas esse amor prático, de que eu amo a Deus, então eu cuido das coisas de Deus. Se eu amo a Deus, eu amo a humanidade pela qual Deus deu o seu Filho. Eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse agora. Você fizesse uma oração bem simples, você mesmo com Deus. Que atitude prática eu preciso fazer hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira? Que atitude prática eu preciso sair daqui, sabendo que eu vou gastar meu tempo, meu esforço, talvez vai ser muito cansativo para mim, talvez eu vou ter que usar meu recurso. O amor, ele vai exigir essas três coisas. E que atitude prática eu preciso? Eu vou te dar uns minutinhos para você fazer essa oração. Faça com Deus aí agora essa oração. Pensa agora. Deixa Ele soprar mesmo no seu coração. Tem um livro que virou um filme também, chama Prova de Fogo, que diz assim, né? Aquilo que você investe tempo, energia e dinheiro se tornará mais importante para você. É difícil se importar com algo que você não investe. Parece que quanto mais você vai investindo em alguma coisa, mais aquilo vai se tornando especial para você. E enquanto você pensa, eu quero ler João 13:35 com você. Quando você está aí ouvindo Deus, uma atitude prática que você vai sair daqui hoje com ela. E aí eu quero te dar a oportunidade, se você quiser anotar isso, pegar seu celular e falar, minha prática vai ser essa. Ou escrever num caderno, ou escrever aí na sua Bíblia, num cantinho. Essa prática que o amor vai te levar a... Que Jesus, que Deus que é amor, vai te levar a fazer. Enquanto você faz isso, de talvez anotar no seu celular, anotar na Bíblia, alguma coisa dessa prática, João 13:35 diz assim: seu amor uns pelos outros, nessa versão, provará ao mundo que são meus discípulos. Em outra versão diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você quer fazer Jesus conhecido, se você quer que pessoas conheçam a Deus, o próprio Jesus diz como fazer isso. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Já pensou nessa prática? Então, chama a pastora para vir aqui para frente, nós vamos orar. Mas antes da gente orar, eu quero que a gente faça de novo aquele movimento que nós fizemos, de sair do seu lugar, depois dessa palavra. Vamos experimentar mais um pouquinho desse amor? Então sai do seu lugar, abraça uma outra pessoa que você não abraçou, declare palavra de bênção para ela. A pastora já até vai lá. Alguém que você ainda não abraçou, que você não falou. Vamos fazer esse reboliço aqui. Vamos amar uns aos outros aqui.
Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Vou chamar o pessoal do louvor, vamos celebrar, vamos cantar ao Senhor. Vamos celebrar o Senhor enquanto nós nos amamos. Pode continuar esse reboliço, queridos. O pessoal vai cantar aqui. Vamos continuar nesse reboliço aí. Vamos continuar amando uns aos outros, abraçando, declarando palavras uns para os outros. Vamos fazer diferente.